Olá, aqui estamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós iremos falar, o título tem assim, do sábado para o domingo. Então nós iremos entender um pouquinho mais sobre quem mudou o quarto mandamento, né? Quem mudou o dia de guarda, que era o sábado, né? Que foi Deus quem ordenou desde o Éden. E teve alguém que mudou para o domingo. Mas a Bíblia, todos os textos que nós vamos ler hoje, nos mostra que o dia de guarda é o sábado. Será que você guarda o dia certo? Mas como que nós poderemos saber se nós não estudarmos, não entendermos a palavra de Deus? E para nós entendermos a palavra de Deus, vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo toque no nosso coração e na nossa mente e nos dê entendimento. Fechem os seus olhos e orem comigo. Oremos. Senhor Deus, grandioso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia com vida e saúde. Muito obrigado por tudo que o Senhor faz em nossa vida. Nos dê entendimento e sabedoria, Senhor, para que tudo que nós venhamos estudar hoje venha entrar em nossas mentes, que nós venhamos guardar os seus mandamentos como o Senhor quer de verdade. Nos abençoa, Senhor, protege toda a nossa família, protege todas essas pessoas, Senhor, que estão estudando a Bíblia, que o Senhor venha tocar na mente delas com o Espírito Santo, que elas venham entender tudo que nós estamos estudando aqui hoje. Que elas entendam que essas palavras não são de mim, não saem da minha boca, Senhor, mas sim das tuas santas e sagradas escrituras, que é a Bíblia. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Como eu falei, o nosso estudo de hoje tem o título do sábado para o domingo. O nosso primeiro texto está em Mateus, o capítulo 28 e o versículo 1. Abram suas Bíblias aí nas suas casas. Já abriram? Vou esperar. Mateus, capítulo 28, o versículo 1. Agora vamos lá. Diz assim. Mateus, capítulo 8, versículo 1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Então, vocês lembram da historinha lá de Maria Madalena, né? Que ela ia ser apedrejada porque ela ficava com homens e ela não era casada com esses homens, ou seja, nos dias daquele tempo ela era chamada de prostituta, né? Nos dias de hoje também seria chamada, né? E a pergunta diz assim: o que a Bíblia fala sobre o domingo, né? E aqui nós vemos que o primeiro texto que nós lemos já está falando assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria, ou seja, Maria, mãe de Jesus, desculpa, foram ver o sepulcro. Então, Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, foram ver o sepulcro, né? Foram lá para ver como que estava o túmulo de Jesus. Lembra que no último estudo que eu falei lá dos mandamentos, que eu falei que na sexta-feira Jesus foi morto, né? E aí as mulheres colocaram ele envolvido em um pano de linho e deixaram ele de repouso lá no túmulo, para que no sábado elas descansassem. Elas prepararam os banhos de cheiro, as coisas que eles faziam, era tradição, colocar banhos de perfume com
vários perfumes. Se a pessoa tinha dinheiro, era com perfume caro, né? Então lavava o corpo, deixava tudo limpo. Só que como Jesus morreu no sábado, numa sexta, elas descansaram o sábado e elas deixaram para fazer isso no domingo. No domingo, elas foram para fazer isso. E aí, quando chegaram lá, a gente já sabe a historinha, né? Que o sepulcro estava vazio porque Jesus tinha ressuscitado. Então, nesse texto, nós vimos que Maria e a outra Maria Maria Madalena e a outra Maria foram até o sepulcro para ver, né, o sepulcro ao findar do sábado. Ou seja, e fala aqui também, ao findar do sábado, ao entrar o primeiro dia. Primeiro dia, então, é domingo. Porque às vezes as pessoas contam assim. Às vezes as pessoas contam assim: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. As pessoas falam que... Aí as pessoas falam, o sétimo dia é o domingo. Vocês estão contando errado. Domingo, segunda, o nome já diz, ó, segunda. Segunda quer dizer segundo dia, né? Terça, terceiro dia. Quarta, quarto dia. Quinta, quinto dia. Sexta, o sexto dia. E sábado, o sétimo dia. Mas vamos para o próximo texto, que está em Marcos, capítulo 1, o versículo... Marcos 16, versículo 1. Marcos 16, versículo 1, diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Versículo 9 também diz assim: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro para Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Então, nós vimos que aqui está falando da Maria Madalena, né? Que Jesus tinha expelido dela 7 demônios. Nós vimos que está falando bem claramente de que o domingo é o primeiro dia. E o dia que está nos mandamentos é o sábado, o 7º dia. Então não tem como vocês dizerem, o domingo é o 7º dia, é o dia da gente guardar. Nesse dia nós não compramos, não vendemos, não fazemos nada do nosso agrado. Não tem como vocês falarem isso, porque o que a Bíblia diz que é para fazer é guardar o 7º dia. E aqui está dizendo que o 7º dia é o sábado, domingo é o primeiro. E se vocês forem olhar os dias da semana, pela lógica do nome, os nomes da semana já diz o que é cada dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então vamos nos atentar e estudarmos cada vez mais. O próximo textinho, só para deixar mais claro, Lucas 24. Abram aí as suas Bíblias em Lucas 24. Lucas 24, o versículo 1. Lucas 24, versículo 1, diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando
os aromas que havia preparado. Então, todos esses textos que nós estamos lendo, todos eles nós vimos que as mulheres foram no túmulo. Todos esses textos estão relacionados a esta ida ao túmulo. E todos eles estão falando de que o domingo é o primeiro dia. Vamos para a próxima pergunta. Próxima perguntinha diz assim: que prática havia entre o povo de Deus desde os tempos de Moisés? Vamos ver? Lá em Êxodo é o segundo livro da Bíblia, lembra? Êxodo. Tem outro textinho aqui em Atos. Vamos ler logo esse de Atos, que já está aqui. Nós já estamos aqui no novo. Peraí, deixa eu pegar aqui em Atos logo. Atos, capítulo 15. Que prática havia entre o povo de Deus desde o tempo de Moisés? Atos 15, versículo 21. Versículo 21 diz assim: porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Vocês viram? É lido todos os sábados. Pregam e é lido na sinagoga todos os sábados. Então, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Atos, olhe bem, vocês confiram aí na casa de vocês. Atos 15, versículo 21. Então, era que dia que lia todos os sábados. Muito bem. Êxodo 16, vamos lá. Êxodo 16, segundo livro da Bíblia, tá? Êxodo 16, versículo 22. Diz assim: ao sexto dia colheram pão em dobro. Qual é o sexto dia mesmo? Primeiro, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sexto dia, né? Sextou, né? O povo já inventaram agora o ditado sextou. Aí ficou mais fácil de vocês saberem que o sexto dia é sexta-feira. Versículo 22. Diz assim: ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gômeres de cada um, e os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Então, eu não sei se vocês lembram, mas eu falei também na morte de Jesus, que fala que a sexta era o dia da preparação. Então, aqui está mostrando que no sexto dia, né, ou seja, na sexta-feira, eles ganharam o maná em dobro, pegaram pão em dobro, tudo em dobro, né? Então, as pessoas pegaram tudo em dobro para guardar para o sábado. Eles guardavam a comida e aí no sábado eles comiam. Vamos para o próximo textinho. Próxima pergunta diz assim: que prática o apóstolo Paulo tinha em comum com Jesus? Vamos ver? Atos capítulo 17. Atos 17, versículo 2. Atos 17, versículo 2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los
e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras. Que dia que o Paulo tinha em comum de guarda com Jesus? Segundo seu costume, foi procurá-los por 3 sábados. Paulo também guardava o sábado. Vocês conhecem Paulo, né? Próximo texto, Lucas. Volta só um pouquinho aí. Lucas 4. Minha gente, vocês têm que ver que todos os textos estão apontando para que Maria Madalena, Paulo, todos eles guardavam o sábado, né? Lucas 4,16 diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Aqui na introdução vocês veem que está escrito assim: Jesus prega em Nazaré e é rejeitado pelos seus. Jesus foi para a cidade de Nazaré e pregou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Ou seja, Jesus ia para a igreja no sábado. Ele pregava no sábado, né? Tem outros textinhos também para vocês lerem aí em casa. Porque, como eu falei, se eu for ler tudo, fica muito longo. Mas anotem aí Marcos, capítulo 7, versículo do 6 ao 9. Como Jesus considerava certas práticas dos cristãos. Leiam também aí em casa, tá? Marcos, capítulo 7, versículo do 6 ao 9. Agora, vamos ler o último textinho aqui comigo. Vocês leiam também Daniel, capítulo 7, versículo 25. Anotem e leiam, tá? Daniel, capítulo 7, versículo 25. Agora nós vamos para a última pergunta, que diz assim: quem deve ser prioridade em nossa obediência? Vamos ver. Atos. Um pouquinho aqui na frente, Atos. Capítulo 5, o versículo 29, Atos 25, 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quem é mais importante nós obedecermos? Deus, né? Com toda certeza. Com toda certeza, o mais importante é obedecermos a Deus. E Deus está dizendo em sua palavra para você, meu irmão querido, guardar os 10 mandamentos. E nesses 10 mandamentos está o mandamento esquecido, o mandamento que as pessoas estão tentando trocar do sábado para o domingo. Mas vocês preferem ir por quem? Pela Bíblia, que foi escrita por Deus, ou pelo que as pessoas falam, de palavras, de boca? Os textos estão confirmando de que Jesus guardava o sábado. Maria Madalena, Paulo, todos os apóstolos guardavam o sábado, Pedro, todos. E o mais importante, foi Deus quem instituiu o sábado. Este mandamento nunca jamais pode ser mudado nem abolido. Vamos para a recapitulação. A palavra domingo não aparece na Bíblia, mas tempos a expressão primeiro dia da semana. Mas temos a expressão primeiro dia da semana. Constantino introduziu na igreja o domingo, o dia do sol, do paganismo que permanece até os dias de hoje. Os pagãos
adoravam o Deus Sol no primeiro dia da semana. O decreto de Constantino data de 7 de setembro de março do ano de 321 depois de Cristo. Então Constantino decretou que era para as pessoas guardar o domingo, e aí no ano 321 as pessoas começaram a guardar o domingo, e aí passou a ser obedecido à ordem de Constantino. Mas obedeçam a Deus, mais vale obedecer a Deus do que aos homens, porque os homens não podem levar você para o céu e Deus pode. Amém? Que Deus te guarde e que você obedeça a Deus. Fiquem todos com Deus e até amanhã.